Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aí no nosso bate-papo, nas nossas aulas. Agora processo civil. Como a gente trabalha com duas linhas, duas frentes, eu comecei a gravar com vocês aí na semana passada, o direito, no início dessa semana, perdão, o direito civil, a gente entrou lá nas sucessões. Aqui nós estamos no processo civil e eu já gravei como vídeo a primeira aula, que foi a de processo civil aí, trabalhando a parte dos pressupostos de admissibilidade recursal, ainda dentro da teoria geral do recurso, e aí trabalhamos os pressupostos intrínsecos. E agora nós vamos falar, nessa aula de hoje, sobre os pressupostos extrínsecos, onde serão analisadas algumas questões para que o nosso recurso possa ser admitido. O primeiro deles aí, acompanhem comigo nos slides, da mesma forma, viu gente? Eu vou estar disponibilizando aí para vocês lá no portal esses slides para vocês fazerem o acompanhamento. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me enviar, que a gente vai estar na medida do possível tentando responder aí para vocês da melhor maneira possível. Bom, temos aí a figura do interesse. Quem tem interesse em recorrer? Porque para que haja interposição do recurso, é necessário que ocorra o interesse. E, em tese, o interessado é aquele que perdeu a demanda, seja no todo ou em parte. O vencedor não tem interesse de recorrer, via de regra, especialmente naquilo que venceu. Vou recorrer por quê? Qual que é a razão? Então não há aí, embora eu seja parte do processo, eu tenho a legitimidade processual, mas eu não tenho interesse para interpor o recurso. Para que o recurso, então, olha lá, seja admissível, é preciso que haja utilidade. O recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa do que aquela em que haja posto a decisão impugnada. Então, o primeiro aí é a utilidade, ou seja, tem que haver uma reforma, eu tenho que, através do recurso, alcançar algo que me seja, eu como recorrente, mais vantajoso do que a decisão que foi posta, a decisão objeto da interposição do meu recurso. Então, a primeira ideia de interesse é pensar, segundo lições aí do professor Didier, é pensar na ideia de utilidade. Esse recurso é útil, eu vou com ele conseguir alcançar algo que eu preciso, eu vou mudar uma realidade que foi posta e que vai ser interessante a ocorrência dessa modificação. E aí nós temos a situação da utilidade. Além da utilidade, tem a ideia da necessidade. E necessidade que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. Então eu ganho uma ação, por exemplo, a outra parte que perdeu chega numa fase, chega em determinada situação em que ela poderia, com uma simples petição, trazer algum tipo de esclarecimento, como nós falamos lá nas aulas iniciais, e não havia necessidade de recurso para resolver determinado impasse no processo, uma coisa que o processo está rodando. Então tem que haver a necessidade, ou seja, para que eu consiga alterar aquela decisão, trazer algum tipo de modificação naquela decisão que foi interposta, é necessário que eu interponha um recurso próprio. E aí eu tenho a figura da necessidade, formando, então, a base daquilo que nós chamamos de interesse processual para a interposição do recurso. A súmula 126 do STJ vai dizer o seguinte, olha lá, é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucionais, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifestar recurso extraordinário. Por que isso? Por que o STF ditou essa súmula? Porque na medida em que há uma questão constitucional
para ser discutida, atacar aquela decisão na via do recurso especial não vai ter muito efeito, não vai ter utilidade, vai faltar a ideia de utilidade, porque ela pode ser facilmente modificada ou permanecer da forma que se encontra em razão de que o principal não foi atacado, que é a sua fundamentação constitucional, o fundamento constitucional que foi utilizado para tomar aquela determinada decisão objeto do recurso. Então, havendo esse fundamento constitucional, é importante que se interponha o recurso extraordinário. Como nós dissemos lá atrás, é possível em alguns casos, e esse é um deles, a interposição simultânea do recurso especial e do recurso extraordinário, uma vez que tem matéria infraconstitucional e constitucional objeto, né, do recurso, objeto da tentativa de reforma pela parte recorrente. E aí a gente precisa ficar atento com relação a essa questão. Interesse recursal ainda, no que tange a ideia de interesse recursal eventual, não é aquele interesse direto. Então, há casos em que, publicada a decisão, não tem a parte interesse em impugná-la, como regra. Mas como recurso da parte contrária, o interesse pode vir a aparecer. Então, vamos lá. Nós vamos tocar sobre esse assunto de novo, especialmente na questão do recurso adesivo, que é uma possibilidade em casos em que há perda, mas há em casos também que pode-se discutir uma decisão interlocutória tomada lá no início. Então, interesse da parte vencedora em discutir decisões interlocutórias e o recurso chamado recurso adesivo. Às vezes eu não queria discutir nada, eu ganhei a ação, não tenho nada para discutir, mas tinha uma decisão interlocutória lá no início do processo em que eu perdi, em que foi julgado desfavorável, em razão do manejo da interposição do recurso da outra parte. Isso vem à tona e pode ser que a parte que tenha vencido o processo apresente o interesse em recorrer. O interesse recursal e a fundamentação da decisão recorrida. Vamos lá, em regra, não se pode recorrer pela simples vontade de modificar a decisão no que diz respeito à sua fundamentação. Não vai alterar o resultado final. Se o juízo, ao tomar uma decisão, ele se fundamentou de uma determinada forma, não aquela esperada pelo vencedor, esse vencedor, em tese, regra geral, não tem interesse em reformar essa decisão. Ou até mesmo em alguns tipos de situações que nós vamos colocar para vocês aqui, que existem situações que infirmam essa premissa de que muda-se um pouco a lógica, onde o recorrente, mesmo tendo vencido, há o interesse dele de reformar a decisão. Um dos casos, trazido até pelo professor Didier, é o chamado dos embargos de declaração. Então, é possível que se oponha esse recurso apenas para discutir aspectos relacionados à fundamentação, com a sua obscuridade ou contradição, mesmo que seu acolhimento não implique em alteração da conclusão da decisão. Às vezes eu ganhei, mas o juiz foi contraditório nas afirmações dele e eu não quero deixar lastro, brecha para outra parte tentar uma reforma sobre esse ponto na via recursal, a parte que perdeu a ação, que foi derrotada na ação. E aí eu entro com os embargos de declaração solicitando um esclarecimento sobre determinado ponto da fundamentação utilizada pelo magistrado ou pela turma recursal, e aí eu vou buscar isso através dos embargos de declaração. Olha lá, eu venci, em regra não tem interesse de recorrer, não vai mudar a decisão tomada, mas eu peço que traga algum tipo de esclarecimento ou solucione algum tipo de contradição que foi apresentada no processo. Outra situação que pode acontecer, de mesmo a parte sendo vencedora na ação, ela queira
a reforma em razão da fundamentação são nos casos da coisa julgada segundo eventos probationes, que seria o quê? Os casos do mandado de segurança, as ações coletivas, ação civil pública, os chamados direitos difusos, quando há interesse aí da coletividade. Então, imaginemos um caso, por exemplo, em que há o interesse do réu em impugnar uma fundamentação de uma decisão, mesmo concordando com a decisão de improcedência. Nesse caso, o réu ele vai estar buscando essa reforma por conta da ideia de fundamentação dela. Por quê? O que vai estabelecer para a gente essa questão? Olha lá, nos casos em que a coisa julgada, segundo evento probationes, mandado de segurança, ações coletivas, não há coisa julgada, ele não faz coisa julgada se o juízo de improcedência se fundar em falta de prova. Então, o juiz ele vai, por exemplo, uma ação proposta pelo Ministério Público, uma ação do consumidor. E aí o juiz ele julga improcedente a ação do MP, dizendo que houve ali ausência, falta de prova necessária para a procedência daquela ação, julga improcedente. O réu ele pode recorrer da fundamentação usada pelo juiz, por quê? Porque essa falta de prova, o juiz decidir com base nessa ausência probatória, não produz coisa julgada sobre aquela situação. Então pode haver uma nova ação proposta posteriormente para tratar ali o mesmo assunto. Agora, se a improcedência julgada lá pelo juízo, ela se fundar em inexistência de direito, olha, vocês não têm direito que vocês estão pedindo. O que está sendo julgado, o que está sendo pedido aqui não é direito. E aí sim ela faz coisa julgada. Por isso que o réu tem interesse de que a decisão seja baseada na ausência de direito e não na ausência de prova que comprove aquele direito. Isso é possível, então, nesse tipo de caso, com base lá no 103 do Código de Direito do Consumidor, que o réu, mesmo tendo vencido, porque foi proposta a ação e o juiz a julgou improcedente, ele ainda assim queira a reforma da decisão com a ideia da fundamentação, uma vez que a forma de se dar a improcedência para ele tem uma certa e grande relevância, uma vez que faz coisa julgada ou não faz coisa julgada. Tem ainda quando há os casos de formação de precedente obrigatório. É o modelo de processo adequado às chamadas tutelas das causas repetitivas. O elemento normativo do precedente encontra-se na fundamentação da decisão, ou seja, o fundamento que foi utilizado para aquela decisão, que vai ser considerado como uma demanda de causa repetitiva, uma tutela aí de causa repetitiva, esse fundamento tem uma importância vital para o negócio. Então, a parte, ainda que vencedora, ela pode pedir a reforma quanto ao fundamento, porque isso vai ter uma relevância futura para as demais ações que vão ser analisadas com a ideia das chamadas tutela das causas repetitivas, tá certo? Então nós temos aí, e aí dentro ainda da questão do interesse, nós temos aqui pensando a ideia da inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. É impeditivo do poder de recorrer o ato que diretamente haja resultado a decisão desfavorável àquele que depois pretenda impugná-la. Olha, se foi feita uma decisão em que a pessoa não tinha o interesse de recorrer, manifestou claramente que não queria recorrer, nós já falamos sobre esse tema em sala de aula, quando estávamos tratando lá das ideias, das noções de renúncia, de desistência do recurso, certo? Tudo isso aí nós colocamos. O exemplo é a sentença que homologa a desistência. Não pode a parte que desistiu recorrer depois. E aí as partes fazem um acordo lá e dizem que não vão recorrer, que já pede imediato o trânsito de julgado. Depois a parte resolve. Não cabe mais, não tem jeito de fazer, correto? Por isso, perde-se o interesse, desaparece o interesse. Olha lá, a desistência,
a renúncia ao direito sobre o que se funda a ação, o reconhecimento da procedência do pedido, são fatos impeditivos do direito de recorrer. Agora, pode haver um recurso se o recorrente pretende discutir a validade desses atos. Aí ele vai dizer lá que foi obrigado a fazer, que foi coagido a fazer. Aí ele está discutindo os elementos que vão dar validade àquela homologação, que vão dar validade àquela denúncia, que vão dar validade àquela desistência. Aí sim, há uma possibilidade de se interpor o recurso, porque o que se discute, em tese, são os elementos que validam o ato que geram, em tese, o chamado desinteresse da parte. Tá certo? Então a gente fecha a questão do interesse e vamos para a tempestividade. A tempestividade é algo bem tranquilo para a gente poder trabalhar. O CPC de 2015, né, entrou em vigor em 2016, ele vai trazer para a gente uma modificação que foi muito positiva, que é a chamada unificação dos prazos. Isso é muito bom, foi muito bom, porque acaba com aquele volume, ficou de fora somente os embargos de declaração, e por motivos óbvios. Os demais recursos, todos eles, ficaram no prazo de 15 dias, e também a forma de contagem. Então vamos começar aqui a trabalhar um pouquinho a ideia da tempestividade. O recurso deve ser interposto dentro do prazo estabelecido em lei, né? Então eu não posso ajuizar, interpor um recurso depois do prazo, eu tenho que estar dentro do prazo que a lei dispõe para a apresentação, para a interposição do meu recurso. Houve, como eu disse para vocês, a unificação dos prazos aí para 15 dias, né? Salvaguardando aí a questão dos embargos de declaração. Os prazos são contados também com o novo CPC em dias úteis, o que facilita muito e melhora muito a condição de trabalho do profissional da advocacia, o advogado, a advogada, que tem seus escritórios, começam a ter volume de processo, e aí não precisam mais ficar trabalhando finais de semana, porque os prazos corriam aí de forma contínua, né? Então agora nós temos que os prazos vão se dar a sua contagem em dias úteis. O termo inicial do prazo recursal é o da intimação da decisão. Então, assim que a parte for intimada, ou possivelmente o seu procurador for intimado da decisão judicial, dá-se início à contagem do prazo recursal para que ele possa apresentar o seu recurso, o recurso cabível naquele momento processual. Então, o início do recurso vai se dar a partir da intimação da decisão. A intimação ela deve vir acompanhada do conteúdo da decisão. Quando a gente fala de PJE hoje, que é o que está acontecendo, né? Todos os processos estão caminhando nessa direção, nessa trilha, e ainda temos muito, é claro, muitos processos físicos, mas certamente daqui a algum tempo todos os processos já estarão aí na plataforma digital, através do PJE, o que vai facilitar muito, e aí essa decisão ela já vai estar sempre de fácil acesso lá, mas é imprescindível, é necessário que a intimação da decisão venha acompanhado do conteúdo dessa decisão, para que a parte possa ter acessibilidade. A intimação da decisão ela pode ser feita na pessoa do advogado ou da sociedade de advogados. Então, tem muitos escritórios que trabalham com pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica que também possui o seu número de ordem, ela pode ser intimada da decisão. Então, a sociedade de advogado, quanto o advogado constante no processo, ele vai ser intimado aí da decisão. A questão do PJE a gente facilita muito, muito mesmo, porque até a questão de carga, quando saiu uma decisão, por exemplo, em que era julgado parcialmente procedente o pedido inicial, então as duas partes de alguma forma perdiam alguma coisa, e aí aquela questão da vista, e não podia, você tinha que ir lá pegar processo correndo, levar para tirar cópia, voltar,
porque as duas partes não podiam fazer carga por mais tempo, porque o prazo era comum, né, para apresentação do recurso. Isso tudo acaba com o PJE, porque a acessibilidade pelo sistema, todo mundo tem acesso integralmente ao processo ao mesmo tempo, o que facilita muito, eu acho que vai melhorar muito o transcorrer dos processos de maneira geral, e também a questão da agilidade processual. É lógico que ainda há um processo de adaptação, nós estamos com uma geração de transição, né? Tem muita gente que está ainda no Poder Judiciário, ou na advocacia, ou no Ministério Público, ou na Defensoria Pública e assim por diante, e que ainda é muito analógico, né? Não está nesse universo digital, mas é algo que não tem como fugir, a gente vai precisar estar sempre se aprimorando, porque esse é o caminho que está tomando não só as questões processuais, mas as questões da vida de todo mundo, do dia a dia de todas as pessoas nesse sentido, certo? Então ela pode ser feita aí, como eu disse, tanto na pessoa do advogado constante no processo, quanto da sociedade de advogados. Continuando ainda a tempestividade, proferida em audiência, os sujeitos serão intimados ali na mesma audiência, já sai de lá intimado, né? Então tem aquela exclusão do dia do início, exclui o dia do início, quanto o dia do final, vai seguir essa linha, né? Proferida em virtude da exigência de publicidade, os pronunciamentos judiciais devem ser veiculados no Diário de Justiça Eletrônico, possibilitando o conhecimento geral das decisões tomadas e o registro do entendimento firmado pelos órgãos jurisdicionais. Isso é fabuloso, a gente ter essa acessibilidade. Hoje, o Brasil inteiro, você pode advogar, você está aqui em Governador Valadares e pode advogar no Brasil todo, basicamente, solicitando muito pouca mão de obra de um colega de uma determinada cidade, porque às vezes é uma coisa pontual, uma audiência inicial que precisa ser feita, esse tipo de coisa. O restante você consegue tudo através do sistema, e vai chegar um momento que nem isso, talvez as audiências a gente vai estar conseguindo fazer todas de forma remota, o que também facilitaria muito. E não vai demorar muito não, porque essa situação de pandemia que nós estamos vivendo hoje vai acelerar esse processo de realização de audiência nesse sentido, certo? A tempestividade do recurso é aferida pela data do protocolo do mesmo, então eu tenho que realizar o protocolo. Tratando de protocolo eletrônico, é preciso observar a hora do local onde esteja o tribunal ao qual o recurso é dirigido. Está lá no artigo 213, parágrafo 1 do CPC. Por quê? Porque nós temos, o Brasil é um país continente, na realidade, nós temos aqui fuso horário diferente de uma determinada região para outra. Lembrando que no caso do PJE, a gente tem até mais tarde aí para poder fazer o protocolo, está dentro do mesmo dia, então, mas é importante que estejamos atentos com a ideia do fuso horário, porque isso pode trazer grandes prejuízos aí se deixar passar, se não estiver observando essas questões. Então tem que olhar a ideia da hora, o local, a forma como vai fazer. E é engraçado que não houve uma uniformização de sites, né? Eu acho que a Justiça tinha que tentar trabalhar com uma padronização, de certa maneira, dos sites de todos os tribunais, ainda que haja a independência aí entre os estados, etc. Mas era para facilitar até a vida dos advogados de maneira geral, trabalhar com um tipo de sistema só, baixar um tipo de software só para você utilizar lá para fazer a remessa dos documentos através do PJE, mas talvez a gente consiga avançar para isso mais à frente, mas seria um caminho bem interessante. Para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, aí nós estamos falando de processo físico, volta para o físico, será considerada como data da interposição a data da postagem. Então tem que ter atenção a isso, artigo 1003, parágrafo 4º do CPC. Em caso de dúvida, deve o relator determinar ao recorrente que junte comprovação da tempestividade do recurso. Ou seja, como o juiz de admissibilidade é realizado diretamente pelo tribunal, nós já falamos isso, o relator simplesmente por localizar e achar que foi interposto fora do prazo, ele não pode de plano já julgar o recurso como intempestivo, não receber o recurso e finalizar.
é importante, é necessário pelo CPC que ele determine ao recorrente, olha, aparentemente está fora do prazo aqui, junta aqui uma comprovação de que o seu recurso é tempestivo. E aí vai acontecer, como feriados locais, olha lá, cabe ao recorrente comprovar a existência de feriado local no ato da interposição do recurso, sendo possível a comprovação posterior se o recorrente alegar o feriado e afirmar não ter tido condições de obter sua comprovação a tempo. Então, quando o recorrente interpõe um recurso, cabe a ele demonstrar que existe um feriado local, porque quando é feriado nacional é tranquilo, para tudo. Mas quando é feriado local, por exemplo, Governador Valadares, nós temos 2 feriados locais, que é o do dia 30 de janeiro, aniversário da cidade, e o dia 13 de junho, que é o do padroeiro da cidade, o Santo Antônio. Então, são 2 comemorações que a cidade faz, que é considerado feriado, e é um feriado só aqui em Governador Valadares. Pode ser que outras cidades façam também, mas esses são feriados locais. E aí, se eu interponho o recurso e não junto, que aqui é um feriado local, por isso não houve a necessidade de interposição naquele dia, eu posso correr o risco de não ter o recurso recebido. Mas nesse caso, a orientação para o relator não indefira de plano o recebimento do recurso em razão de tempestividade. Convoque a parte recorrente para que ela apresente as razões e a comprovação da tempestividade do seu recurso. O ideal é que, interpondo um recurso no dia seguinte a um feriado local, eu junte o comprovante que foi feriado local para evitar ter qualquer tipo de aborrecimento futuro. Se o recorrente nem mesmo alegar feriado, não poderá comprovar posteriormente em razão da preclusão. Isso é importantíssimo. Então, teve um feriado local, eu apresentei o recurso, disse lá que é feriado, mas não juntei comprovante nenhum. Então, o relator vai me chamar para apresentar essa comprovação. Agora, se eu não falar nada, ficou precluso o meu direito. Então, não há necessidade de recepção do meu recurso em razão da ausência de tempestividade. Recurso interposto antes do início do prazo é tempestivo, artigo 218, parágrafo 4. Isso é uma discussão já muito longa, quando a gente usava ainda o Código 73, porque o recurso interposto antes, tinha colega que é apressado, às vezes saiu lá, nem foi publicado o acordo ainda, ele localizou lá o acordo e já aplicou lá um recurso especial, e aí dizia-se que esse recurso era extemporâneo, porque não tinha nem aberto prazo ainda. O recurso ele vai ser considerado tempestivo mesmo interposto antes do início do prazo para o recurso, porque às vezes a gente tem acesso a essa decisão, no entanto, ela ainda não foi publicada. Não havendo a publicação, não houve o início do prazo, certo? Mas o recurso já foi interposto, está validado, ele tem valor, né? Ele é tempestivo. A intimação da União, Estados, municípios e de suas autarquias e fundações será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável pela sua representação judicial. Então, vai ser feita através da advocacia pública aí a intimação desses órgãos. A intimação da advocacia pública, da Defensoria Pública e do Ministério Público será pessoal. Considera-se pessoal a intimação feita por carga, remessa ou meio eletrônico. Gente, vai ficar tudo hoje no meio eletrônico. É lógico que os processos físicos ainda vai ter que se dar ou por carga ou por remessa, quando se tratar de advocacia pública, defensoria pública e MP. No entanto, quando se trata de processo eletrônico, o meio de intimação preferencial trazido pelo CPC 2015 é a intimação eletrônica. Tá? A Fazenda Pública, segundo o artigo 183, Ministério Público, por força do artigo 180, possui prazo em dobro para recorrer, inclusive se o recurso for interposto na condição de terceiros. Lembrando que acabou aquele negócio de prazo em quadro, por isso não tem mais. Então, prazo recursal para Fazenda Pública, União, Estado, Município. Para o MP, contagem em dobro. As partes que são patrocinadas pela Defensoria Pública
também possui prazo em dobro para recurso, segundo o artigo 186, parágrafo 1º, sendo que esse benefício ele vai alcançar aí os núcleos de prática jurídica das instituições de ensino superior, tanto as públicas quanto as privadas, ou também por entidade que preste serviço de assistência judiciária em convênio com a Defensoria Pública. Vai se aplicar a mesma regra do prazo em dobro. Agora, não haverá dobra quando a lei previr expressamente um prazo para a Defensoria Pública. Então, uma determinada lei, que não é o CPC, ela vai trazer lá, a Defensoria Pública tem um prazo de X dias. Esse prazo não será em dobro, vai ter que seguir o que estabelece aquela determinada lei. Quando há litisconsortes com advogados diferentes, então tanto litisconsorte ativo quanto passivo, e os seus advogados, os advogados das partes desses litisconsortes são diferentes. Por exemplo, uma seguradora com uma determinada empresa que ela realizou o seguro, etc. Havendo advogados diferentes, o prazo também vai ser dado em dobro. Agora, um detalhe importante, os advogados eles devem pertencer a escritório distinto, porque às vezes eles estão tudo lá no mesmo escritório e não faz diferença para isso. Portanto, nesse caso, o prazo não será em dobro, se for do mesmo escritório. Tem que ser escritório distinto. E nós estamos falando especificamente nessa parte, que é do artigo 229, quando se trata dos processos físicos. Voltando àquela ideia. Porque imaginemos uma seguradora e um determinado cliente dessa seguradora que foi derrotado numa ação de um acidente. Chegou a perder uma ação. O advogado da seguradora vai querer pegar o processo, o advogado dessa parte, que é cliente da seguradora, vai querer pegar o processo e vai ter dificuldade. Então o prazo vai correr em dobro, desde que eles não componham lá o mesmo escritório, não fiquem no mesmo escritório. No entanto, se o processo for eletrônico, não vai ter esse benefício. Não haverá aplicação de prazo em dobro se os advogados, mesmo que pertençam a escritórios distintos, estejam atuando em um processo que os autos são eletrônicos. Então, não vai haver a aplicação desse benefício. Se sobreviver o falecimento da parte ou de se sobrevier, gente, se acontecer o falecimento do seu advogado, da parte, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo durante o prazo para interposição do recurso, vai devolver integralmente esse prazo para a parte. Então vai haver aí o que a gente chama de interrupção, né? Ou parou o processo, vai suspender o curso do processo nesse momento e vai devolver integralmente para a parte o direito de recorrer. Então estava lá com prazo de 15 dias para entrar com apelação. O advogado morre com 10 dias úteis. Aí vai se informar o advogado novo que vai entrar, vai pedir a devolução do prazo e vai se iniciar um novo prazo para a interposição daquele recurso. A gente vai falar um pouquinho ainda, a gente fecha aqui então a ideia de tempestividade, certo? E nós vamos falar sobre a regularidade formal que deve seguir aí para a interposição do recurso. Veja bem, não é só eu pegar um papel e escrever o que eu quiser contra a decisão. Eu tenho que seguir uma cartilhazinha que está lá no CPC. Eu tenho que adotar alguns procedimentos. É necessário que haja uma regularidade formal. Então, deve o recorrente apresentar as suas razões, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, juntar as peças obrigatórias, no caso do agravo do instrumento, né? Quando se tratar de processo em autos físicos, porque no auto eletrônico já está tudo lá. Juntar, em caso de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial, a prova dessa divergência, bem como demonstrar, com a análise das circunstâncias da decisão recorrida e da decisão paradigma, a existência dessa divergência. Eu tenho que comprovar isso na minha fundamentação. Afirmar a existência de repercussão geral nos casos
do recurso extraordinário, porque é uma exigência para a interposição do recurso extraordinário. Formular pedido recursal, tem que ter pedido lá, o que eu quero, o que eu quero que reforme. Respeitar a forma escrita para a interposição do recurso, salvo os embargos de declaração em juizados especiais, que podem ser interpostos aí oralmente, segundo o artigo 49 da Lei 9.099 de 1995. Ainda sobre a regularidade formal, o recurso deve ser subscrito por quem tenha capacidade postulatória. Então, nesse caso, em regra, um advogado ou uma advogada. O advogado deve exibir procuração para o recurso. Não havendo a procuração, o mesmo será intimado a regularizar a representação sob pena de não ser admitido o recurso, certo? Decisão aí do STJ, na hipótese de ocorrer modificação na denominação social da empresa, faz-se mista a apresentação de procuração da empresa com a nova denominação social, sob pena de não conhecimento do recurso. Olha lá, isso é uma decisão do Luiz Fux, quando ele estava lá no STJ. Se uma determinada sociedade empresária tem um determinado nome, e ela faz uma alteração, uma modificação em seu contrato social, mudando de nome, o advogado tem que ficar atento e juntar uma nova procuração para que ele interponha o recurso com a procuração dada pela sociedade empresária com esse nome já modificado pelo contrato social. Porque se isso for reconhecido e verificar que houve essa mudança e não houve a procuração, o recurso não seria conhecido. Isso foi uma decisão que o Luiz Fux tomou. É lógico que não é uma decisão que está sumulada nesse sentido, é uma decisão, mas que é importante que a gente tenha atenção com isso, porque a falta disso pode gerar uma não admissão, uma inadmissão de um recurso seu por falta de uma questão extremamente simples. Eu, particularmente, discordo veementemente da decisão do ministro Luiz Fux nesse sentido. Bom, saindo da questão da regularidade formal, para a gente fechar, nós vamos para o preparo. O preparo é o adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. Então, é o pagamento. Então, a sanção para a falta de preparo oportuno dá-se o nome de deserção. Se a parte recorrente não realizar o preparo da forma que ele deve ser, vai ser considerado deserto o seu recurso, portanto, não admitido. Então, não será nem analisado o mérito daquele recurso. O preparo ele deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, segundo o artigo 1007. Então, eu interponho o recurso e já junto ali o comprovante que eu realizei o preparo, de que eu fiz o pagamento. O valor do preparo é o da soma, quando for o caso, da taxa judiciária e das despesas postais. Isso vai variar muito de estado para estado. Cada estado tem as suas regras, as suas formas. São Paulo, por exemplo, é bem caro para você fazer a interposição do recurso, caso você não consiga a gratuidade de justiça, evidentemente. Mas cada estado vai ter um formato diferente do outro. O preparo compreende todos os atos do processo, inclusive a realização de baixa dos autos. O valor do preparo não será devolvido, mesmo se o recurso não for reconhecido. Então, não adianta, é um dinheiro que se perdeu com relação à ideia do preparo. Se não houver proibição expressa, o pagamento do preparo poderá ser realizado de maneira online. Então, se não houver uma proibição, tem estado que determina que o pagamento do recurso tem que ser no banco próprio daquele estado. Então, tem o Banestes, por exemplo, do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo faz, eu estou dando um exemplo. Se o tribunal lá decide que os pagamentos têm que ser através do Banestes, você vai ter que arranjar alguém para ir lá. Eu estou dizendo isso porque no Rio Grande do Sul, não posso dizer se hoje está assim, mas há 2 anos atrás eu posso afirmar que era dessa forma. Você teria que pagar para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente tinha que contratar alguma pessoa para ir lá e realizar esse pagamento, porque a gente não tinha conta nesse banco para realizar e conseguir fazer esse pagamento à distância. Então,
tem que ser muito observado isso para evitar problemas futuros. Se houver dúvida sobre a autenticidade do comprovante do preparo, o tribunal poderá oficiar a parte para que esta apresente o documento idôneo sob pena de deserção. Então, veja bem, o tribunal não ficou satisfeito com a autenticidade do comprovante do preparo. Ele vai intimar a parte, olha, comprova aqui que foi recolhido porque eu não estou conseguindo. Mas ele não pode, simplesmente porque ele teve dúvidas sobre a autenticidade, declarar deserto do seu recurso. É interessante, Curitiba, por exemplo, está bem avançado nisso. Você faz o pagamento do preparo, o sistema reconhece e já dispara automaticamente. Ele já lança isso, o próprio sistema, não é nem um servidor, o sistema lança no processo que foi baixado, que foi quitado aquela determinada verba. E não só para recurso, para várias coisas, lá é muito interessante. Você faz lá, pede para oficiar algum órgão, tem que pagar uma custa disso, você paga, o sistema reconhece o pagamento, o próprio sistema já emite o ofício para aquele determinado lugar, então agiliza muito o andamento do processo. Alguns problemas aí relacionados ao preparo. Preparo insuficiente. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção somente se o recorrente intimado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Isso foi muito bom no CPC, porque havia caso de deserção por 1 centavo. O indivíduo pagou errado, 1 centavo, e foi declarado deserto. Agora não. Se houver insuficiência do valor, o tribunal vai ter que intimar a parte recorrente para que ela complemente, realize a complementação no prazo de 5 dias. Preparo insuficiente, lembrando, é preparo feito. Então, para que considere insuficiente, eu tenho que fazer. O valor do preparo era R$1.000, eu paguei 999, faltou 1. Então, o preparo é insuficiente. O valor do preparo era R$1.000, eu não paguei nada e recorri sem pagar. Isso não é preparo insuficiente, isso é falta de preparo, tá? Preparo que não foi feito não pode ser adjetivado. Não existe o preparo, não foi feito. Insuficiente é o preparo feito a menor, qualquer que seja o seu valor menor. Eu paguei 500, era 1.000. Eu paguei 999, era 1.000. Eu paguei 999,99 centavos. Faltou 1 centavo. Preparo insuficiente. Agora, a ausência de preparo. Digamos que a parte esqueceu que tinha que fazer preparo. Digamos que a parte tinha dúvida se naquele caso ele tinha que fazer preparo ou não. Então, no caso de recurso sem preparo, o relator intimará o recorrente para que o realize em dobro, sob pena de deserção. Artigo 1007, parágrafo 4º. Então, essa é a penalidade. Você não recolheu nada. Sabe o que você vai fazer? Eu vou te dar um prazo aí para que você faça em dobro. Normalmente esse prazo a gente segue os 5 dias. Né? Como não há prazo estabelecido, vale a regra geral do prazo de 5 dias, exceto se o juízo determinar outro prazo, porque ele pode fazer, né? Mas em regra segue aí os 5 dias. Então é uma multa de 100% imposta pelo legislador em substituição à aplicação imediata da deserção. Em vez do tribunal simplesmente declarar deserto seu recurso pela falta de preparo, ele vai te dar uma oportunidade, se você ainda quiser recorrer, de pagar com multa de 100%, ou seja, pagar de maneira dobrada o valor do preparo, fazer o recolhimento lá do preparo. Por se tratar de multa, caso o recurso seja admitido e provido, essa despesa não entrará no monte das despesas de sucumbência. Como assim? Toda vez que eu pago uma despesa judicial e eu ganho a ação, o juízo, além dele me dar o que eu pedi, o que eu ganhei, ele vai determinar que a outra parte me reembolse as despesas que eu tive. Mas como essa despesa da multa de 100% foi por falha minha, essa despesa o juiz não manda pagar. Então, se eu tinha lá um preparo de R$1.000, não fiz preparo, eu tive que pagar 2.000 para recorrer, ganhei, o meu recurso foi admitido e julgado procedente. Eu ganhei. O juiz vai me mandar devolver os 1.000. Agora, os outros 1.000 que eu paguei de multa, que foi pelo atraso, por pagar fora do prazo, esse ele não manda me devolver, porque é uma penalidade exclusivamente para o recorrente que vacilou aí
nesse momento de apresentar o recurso. Relevação da deserção ocorre quando o recorrente comprova justo impedimento. Por exemplo, uma greve bancária, tinha uma enchente, Covid-19, uma dúvida excusável quanto à exigência do preparo. No agravo interno, tinha que ter preparo, não tinha, fiquei com dúvida. E eu consigo peticionar manifestando isso. Então, será concedido o prazo de 5 dias sem a aplicação dessa multa. Vai dar o prazo para realizar o preparo. São dispensados, não precisam realizar o preparo, os recursos interpostos aí pelo MP, pela União, pelos estados, pelos municípios e suas respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal, como, por exemplo, os beneficiários da justiça gratuita. Não estão dispensados os preparos, conselhos de fiscalização profissional, OAB, CREA e assim por diante. Tá? Então, esses conselhos aí, se tiver que recorrer, tem que realizar o devido preparo. A decisão que concede o benefício de gratuidade é eficaz em todas as instâncias, sem a necessidade de renovação do requerimento, permanecendo a decisão até a sua revogação por outra decisão judicial. Então, se o juiz primário ele decide e reconhece a gratuidade judiciária, na apelação ela está valendo, no recurso especial continua valendo, no recurso extraordinário continua valendo, só não vai ter valor mais se algum juízo, depois daquele que decidiu anteriormente, entender pela não concessão da gratuidade. Aí tem que haver um novo pedido, uma justificativa para ver se consegue uma modificação nesse sentido. O pedido de gratuidade de justiça, ele pode ser formulado no próprio recurso, ficando o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até a apreciação do relator, que, se indeferir o pedido, considerará o prazo para a realização do recolhimento. Então, imagina o seguinte, eu estou com uma situação financeira muito difícil, aí eu tenho que pagar 30 mil de custos para recorrer, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Mas se é uma empresa, normalmente você não é pobre, você tem, mas no momento eu estou com um fluxo de caixa muito comprometido. Vamos imaginar nessa fase agora de Covid-19. E aí, eu vou pedir uma gratuidade de justiça na fase recursal, no meu recurso, vou justificar e vou aguardar. O relator vai tomar a decisão. Olha, eu vou acolher o pedido aqui e vou conceder a gratuidade de justiça. Ótimo, o recurso passará e vai ser analisado. Se ele indeferir esse pedido, ele vai me dar um prazo para que eu recolha, realize. Ele não vai simplesmente declarar deserta aí o meu recurso pelo fato de eu não ter recolhido, mas eu tenho uma justificativa. Então, nesse caso, ele não vai me aplicar multa, não, que é aquela multa que nós colocamos de 100% anterior, porque eu apresentei uma justificativa e ele só não a reconheceu. Então, ele vai me dar um prazo para realizar o recolhimento do recurso. Recurso que dispensa preparos, embargos infringentes de alçada lá da Lei de Execução Fiscal, tá? Que é o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. O agravo em recurso especial ou extraordinário, 1042, parágrafo 2º, não tem que ter preparo. Recurso no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o 198, inciso 1, né, da Lei 8069, de 90. O agravo interno, não há necessidade, e nem os embargos de declaração lá do 1023. Então, a gente finaliza aí basicamente a ideia do preparo. E para fechar nossos slides, a natureza jurídica do juízo de admissibilidade. Olha lá, o juízo de admissibilidade é um juízo sobre a validade do procedimento. Se positivo, o juízo de admissibilidade é declaratório da eficácia do recurso decorrente da declaração da validade do procedimento. Ou seja, olha, seu recurso foi analisado aqui sobre os aspectos de viabilidade dele, de admissibilidade dele, agora nós vamos julgar se o que você está pedindo, você tem razão ou não, se a reforma que você quer que faça tem razão ou não, vamos passar para o mérito, certo? Então, houve ali uma positividade no juízo de admissibilidade. Agora, se ele for negativo, eles não vão nem avançar para o mérito, porque o juízo de admissibilidade será constitutivo negativo, em que se aplica a sanção da inadmissibilidade ao ato complexo, que se apresenta defeituoso ou viciado, faltou preparo, foi fora do prazo, não tinha interesse, coisas desse sentido, não havia legitimidade da parte que propôs. Então, nesse caso, o recurso sequer vai ser analisado
o seu mérito, se vai ou não trazer algum tipo de reforma naquela decisão. Pessoal, então a gente fecha aí esse conteúdo nosso, vai estar disponibilizado para vocês lá no canal do YouTube da faculdade. Espero que seja proveitoso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima.